Olá, queridas almas, sejam bem-vindos ao canal Desperte-se. Fiquem agora com o áudio de Vital Froze, de 22 de junho de 2024. Bom dia, meus amados. Vamos trazer aqui mais um tema relacionado à linha de pensamento de todos vocês que aqui acompanham este canal e também aproveitando para responder algumas indagações que muitos ainda fazem. Então, nós vamos aqui abordar esse tema para tirar essas dúvidas. Vamos falar também da inversão dos polos magnéticos. Lembrando que os polos magnéticos não são os polos geográficos. Vamos também trazer aqui alguma orientação, esclarecimento sobre a inclinação da Terra, como isso implica na incidência de luz recebida. Falaremos também sobre a grade magnética que foi colocada pelos seres da não-luz ao redor da Terra a fim de aprisionar, colocar toda a humanidade em quarentena. Também, se houver tempo aqui, vamos falar dos portais multidimensionais, a comunicação com outras civilizações, as linhas-leis, as pirâmides e os cetáceos como ancoradores da energia da Terra, os oceanos como fonte energética, os plânctons. Então vamos iniciar aqui pela pergunta que me foi feita e que eu acho que responder no canal em algumas linhas não dá para dizer muita coisa. O que fazer quando o evento chegar? Nós colocamos há uns dias um áudio sobre o evento, mais ou menos aquilo que entendemos que seja, embora não se possa saber quando, como e nem de que jeito vamos enfrentar esse evento. Se é que também existirá esse evento, pois eventos nós temos todos os dias. O que fazer quando este evento máximo chegar? Existe essa previsão, vamos então nos preparar para que nada de ruim aconteça, principalmente que ninguém precise passar pelo medo desnecessário. Todos os eventos vindouros, eles estão sincronizados, controlados e organizados dentro do plano divino. Se é o plano divino, e esse plano é o melhor para a humanidade, até porque significa a libertação final da humanidade da Terra, das almas aqui encarnadas. Será que alguém teria medo se estivesse preso e recebesse a notícia que em breve seria solto, seria liberto, conseguiria a sua liberdade finalmente? Obviamente que ninguém ficaria assustado, pelo contrário, seria motivo de muita alegria, de muita comemoração. E os eventos, e principalmente caso ocorra, eu acredito que haverá um momento que nós vamos definir como evento, nem que seja a batida do martelo, como dizer final, terminou, acabou o tempo. Quando chegar esse momento, será definitivamente a libertação das almas do jugo de um sistema de provas e expiações, onde a dor e o sofrimento era sempre uma possibilidade muito grande. Libertando-nos deste ciclo de provas e expiações, será realmente uma coisa maravilhosa, grandiosa e de suma importância. Então, para começar, nada de medo do evento. Ponto mais importante. Não devemos temer, porque quem está no controle é quem nos criou. A energia da criação também é a energia que vai movimentar todos os acontecimentos para que a Terra faça finalmente a sua transição e a humanidade, as almas, a sua ascensão. Algumas orientações chegam muito vagamente e
dizem que muitos de nós já estamos preparados para auxiliar aqueles que eventualmente ficarão apavorados ou com medo ou sem saber o que fazer. Provavelmente vocês que estão aqui neste grupo, nesta família, que eu sempre digo que nós somos aqui uma família que estamos alinhados a uma frequência mais ou menos parecida, uma sintonia, uma afinidade. Por isso as orientações vêm e são passadas e vocês absorvem, porque vão se servir dessas informações, senão vocês estariam em um outro grupo, onde as orientações são um pouco diferentes. Então, se vocês estão aqui, vocês estão provavelmente dentro do grupo que vai ajudar aqueles que precisarão. Por isso, às vezes nós nos sentimos sozinhos dentro das famílias de sangue, dentro dos grupos de amizade. Ninguém sintoniza com as nossas ideias. Por quê? Porque não é preciso. Nós estamos aqui numa família de almas preparadas para receber instruções necessárias e agir quando o momento chegar. Eu gosto de colocar aqui uma frase que eu venho, na verdade, repetindo ela pelo menos nos últimos 8 ou 9 anos, 10 anos. Mesmo que não tenhamos a informação exata, mas seja lá o que for o evento, do jeito que vier, do jeito que será algo diferente. E quando chegar a esse algo diferente, então nós temos que apenas raciocinar e dizer para nós mesmos, então o evento está aqui, é isso. Porque mesmo as pessoas que já se dizem despertas, lá no seu íntimo ainda tem um certo medinho. Um medo. Dá um calafrio quando se pensa em certas coisas, como o evento, como o contato com os extraterrestres, quanto certas outras informações que, de fato, a gente ainda não compreende. E é normal sentir isso, não se preocupe. Ninguém entra numa floresta, por mais que conheça ela, sem ter um pouquinho de precaução, um pouquinho de orientação. Se sentir pelo menos um pouco seguro. E o evento nos traz essa perspectiva e essa incerteza também. E é normal que todos nós tenhamos sempre um pouco de dúvidas. E daí? O que vamos fazer? Mas aquilo que eu estou dizendo aqui serviu e vai servir. Apenas devemos entender. Então, chegamos finalmente neste ponto. Quanto ao evento, eu acho que não tem muito o que dizer, até porque não temos tantas informações e nem certezas. Mas podemos falar que este evento, ele já está trazendo uma coisa que as pessoas tanto falam e não estão nem compreendendo muito o que significa, que é a inversão dos polos magnéticos da Terra. Muitos acham que o Polo Sul e o Polo Norte vão mudar de lugar. Não, isso são os polos geográficos. Se eles estivessem mudando, o nosso Sol não estaria fazendo a mesma linha que está fazendo, seria óbvio. O Sol já estaria andando numa outra linha. Então partes da casa que em junho do ano passado recebiam sol e sombra em determinados horários, agora já estaria diferente, e não está. Está exatamente como estava. O que está mudando são os polos magnéticos. O que significa isso? Dá para entender que os polos magnéticos são aqueles polos que orientam as direções, os sensores, inclusive os animais, principalmente os animais, as bússolas, a orientação sensorial. Tanto é que está havendo algum probleminha com principalmente os cetáceos,
baleias, golfinhos, algumas espécies de aves. Nós temos alguns relatos, embora muito pouco ainda, mas já se nota que há uma certa perturbação sensorial em alguns animais, principalmente. E eu diria que para os humanos ninguém está reparando, mas essa perturbação que nós sentimos, sintomas de vários tipos, sensações diferentes que a gente não sentia antes, muitos estão relacionados a esta questão sensorial por causa da inversão dos polos magnéticos. Eu gosto de explicar do jeito que eu entendo. Às vezes são palavras que para uns servem, para outros não servem, porque cada um tem uma interpretação. Mas uma informação que eu recebi por volta de 2016 dizia que a Terra originalmente ela não estava nessa inclinação de 25 graus e ela foi provocada pelas sombras quando a Terra recebeu aqui aquela raça que a gente denomina dos arcontes, que são os da não-luz, que com o tempo fizeram o que fizeram com a humanidade. Essas raças vieram aqui por volta de 350 mil anos atrás. Porém, não temos certeza de quando eles fizeram essa inclinação, quando eles provocaram essa inclinação na Terra. Eles têm tecnologias para isso. Fazendo uma inclinação na Terra de 25 graus, a luz que vem do Sol ela não entra diretamente no seu eixo magnético. Ela pega de lado, como se fosse um abalroamento lateral numa colisão de dois carros. Ela não dá de frente. Ela pega uma linha lateral. Então ela desvia a luz. E a diminuição da luz na Terra provocou um aprisionamento ainda maior da nossa consciência. Então tem muito sentido quando nós entendemos que tudo é luz, tudo é energia, tudo é frequência. Uma coisa nós temos certeza: este último ciclo pleiadiano, que nós chamamos de calendário maia, de 25.920 anos, não somente a inclinação da Terra estava já feita, como também foi criado ao redor da Terra uma grade magnética. Uma grade magnética como se fosse uma teia de aranha, sem espaço para que seres provenientes de outros orbes, seres da luz, que são os contrários da não-luz, obviamente, viriam aqui para libertar a humanidade. Eles criaram como se fosse uma muralha, que ninguém pudesse passar. Com esta grade, eles também fecharam os portais. Sabemos que as comunicações entre mundos não são por naves. As naves demorariam muito tempo, mesmo que andasse à velocidade da luz. Tem planetas e estrelas a 40, 50, 100 mil anos-luz de distância. E, através dos portais, se pode percorrer em poucos minutos ou poucos segundos. Então eles criaram essa grade magnética, fecharam também esses portais e deixaram apenas alguns portais que só eles utilizariam para se comunicar com as suas origens, seus planetas, suas estrelas de origem. Por isso a Terra demorou tanto para se libertar, porque não havia a possibilidade de entrar aqui. Algumas canalizações trouxeram para nós alguns dados que somente ali no século passado, 1900 e alguma coisa, mas foi lá pelo final, eu não lembro o ano, mas por 1970, 1980, é que realmente foi possível abrir alguns portais, alguns. E com isso,
começaram a portar aqui algumas naves com seres da libertação, seres da luz. E somente agora, a questão de poucos anos, uns 4, 5, 6 anos por ali, é que a grade magnética começou a ser dissolvida. Porque uma vez que essa grade é furada, é como um balão, o ar sai, começa a definhar. Uma vez que essa grade foi perfurada, não teve mais como os escuros, os da não-luz, corrigir esses buracos e trancar a passagem. Mesmo tendo eles armas escalares de plasma, pesquisem sobre estrangeletes, topeletes, que são bombas, eles dizem bombas estrangeletes, bombas topeletes. Vocês vão entender um pouquinho sobre o que é isso. São armas poderosíssimas, milhares de vezes mais potentes que uma bomba atômica conhecida da humanidade. Eles ameaçavam a destruição do planeta e da sua humanidade. E era a linha do Armagedão, que nós falamos tantas vezes aqui. Uma vez furada essa grade magnética, começou também o equilíbrio. Aos poucos, os seres da Aliança da Terra, os seres da luz, começaram a invadir com mais naves, verdadeiros exércitos de pleiadianos, sirianos, arcturianos, andromedanos e tantas outras famílias de almas. E começaram a rodear a Terra e começaram a limpeza. E essa limpeza nós vimos, já colocamos aqui, ali por volta de 2016, 2017, começou nas suas profundezas, nos seus bunkers, e depois veio descendo a pirâmide na hierarquia até chegar aos umbrais da Terra, onde existiam os encarnados que estavam no momento desencarnados, então, e que se compraziam no mal e abasteciam a humanidade com suas ideias, com as suas teorias, né, da maldade. E assim foram varidos também dos umbrais. E foi agora, a partir de 2019, 2020, que, de fato, a limpeza começou nos representantes das trevas que estão encarnados. Gradativamente, eles foram perdendo esse poder, porque a grade magnética foi destruída. Eles não têm mais comunicação com os seus mundos de origem, por isso os portais foram fechados. E os portais da luz começaram a ser ativados porque eles já existiam aqui. As pirâmides eram os antigos portais energéticos, que ancoravam a energia da Terra diretamente com as energias de estrelas, de frequências, de dimensões mais elevadas. Unindo essas pirâmides, existiam as linhas lei, que já falei aqui também uma época. As linhas lei são vórtices que estão em linhas, como se fossem rios, que cobrem todo o planeta e ligam as pirâmides, que são os portais. Então esses vórtices também servem como portais ou mini portais, ancoramento e envio de energia. E é por isso que os trevosos tentaram de todas as formas fechar esses vórtices. Muitos deles são o vórtice da deusa, Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho, o Deus Mãe, que é muito importante. Por isso, tanto problema entre masculino e feminino nesse planeta, porque Deus Mãe foi suprimida pelos trevosos há muito tempo. A energia da deusa, do feminino, foi suprimida. Temos a informação de que o próprio Vaticano, que foi criado bem depois da vinda do Cristo, foi criado pelos comandantes da época da Terra, os mandarins aqui da Terra. Por isso que os reis escolhiam os papas e os papas escolhiam os reis.
E era tudo uma festa. E o Vaticano criou a sua religião católica e colocou monumentos como catedrais em cada vórtice da deusa. E eles assim dominaram tiveram o controle das comunicações com os seres galácticos, porque eles tinham a chave dos vórtices, dos portais. Enfim, o trabalho foi tão bem feito que somente uma ajuda externa da Terra poderia destruir isso, e graças ao plano divino foi conseguido. E finalmente, com a mudança da linha de tempo da Terra em 2010, nada mais vai impedir a libertação da humanidade. É uma questão de tempo e isso está sacramentado, até porque nas esferas mais elevadas, nas consciências mais elevadas, já está terminado, já se sabe o final. Nós não temos mais nenhum risco da destruição da humanidade e do planeta. Então a grade magnética agora ela está sendo controlada e usada a favor da humanidade, pela luz. Mudando a inclinação do eixo, ou refazendo essa nova inclinação, que já era antigamente, também permite que a luz chegue. Por isso a inclinação já está acontecendo, ou então a mudança da inclinação, porque se estava inclinado agora vai voltar para a sua originalidade. A luz também, que já vem mais potente, também entra com mais força. E isso está destruindo ainda mais a grade, está libertando as consciências, está ofuscando as consciências trevosas que não suportam a luz. Então eles criaram os bunkers para se esconder embaixo da terra, porque eles acham que se escondendo embaixo da terra, eles podem sobreviver quando o flash vier. Mas isso é impossível, porque esse flash solar ele vai atravessar todo o centro interior da Terra também. Não há lugar nenhum, nem fora da crosta da Terra e nem dentro do interior da Terra, que vai ficar imune a essa incidência de luz. E é o que nós vimos agora há pouco tempo, alguém, não vou aqui citar nomes, colocando oficialmente na mídia que queria desenvolver um plano bilionário, obviamente para arrecadar recursos, para colocar um escudo entre a Terra e o Sol, para impedir a chegada aqui da luz do Sol, porque na narrativa de que iria diminuir a temperatura da Terra. É sempre assim, há uma desculpa para cada ato, mas nada vai funcionar. Nada, absolutamente nada vai mudar o que está escrito e o que está definido e o que já está concluído, inclusive. Então os portais multidimensionais, eles estão espalhados em muitos locais da Terra, dentro das pirâmides principalmente, ou embaixo das pirâmides, obviamente, naquelas linhas leis onde há os vórtices, e em outros locais, nos oceanos principalmente. E dentro dos oceanos nós temos os cetáceos, que ancora a energia da Terra através desses portais da água. Os cetáceos estão ligados diretamente com o portal de Sírius. Não fossem os cetáceos, provavelmente a Terra não ia ter frequência para finalizar a sua transição e a sua ascensão. Os cetáceos fizeram um trabalho maravilhoso, por isso eles vão finalizar a sua missão. Muitos já estão deixando o planeta Terra, porque eles são consciências também. E é isso que, claro que tem aquela questão da mudança do eixo magnético, que é o sensor deles, então eles se perdem e desencarnam, morrem. Mas é porque chegou o fim deles também. Não sei se vamos ter cetáceos na nova Terra, talvez tenha uma outra consciência, porque essa que está aqui finaliza ou já finalizou o seu trabalho, então é uma questão de tempo. Vão voltar para os seus mundos de origem, obviamente, ou então vão tomar uma nova consciência para a nova Terra que vai mudar tudo. Esses portais multidimensionais, eles agora se comunicam somente com mundos
controlados pela luz. A Terra já está fazendo parte da Federação Galáctica de Mundos, porque foi libertada da mão dos da não-luz, e agora há uma afluência de seres de todos os tipos, de todas as raças, que vem aqui agora nesse final de ciclo para trazer uma contribuição, seja tecnologia, seja ajuda magnética, seja apenas um reforço para finalizar a limpeza, alguma coisa. Estão todos aqui, sem nenhuma restrição. Falta uns detalhes para o contato. Antes do contato, vamos ter a notícia de que eles existem, a revelação dos extraterrestres. Precisamos entender que eles sempre estiveram aqui há muito tempo já. Mesmo quando eles foram impedidos de vir, eles estavam ali, fora da atmosfera da Terra, mas estavam ali espreitando, esperando uma oportunidade. Então nós nunca ficamos aqui abandonados, nunca fomos esquecidos pelo plano divino. Apenas passamos por um tempo difícil, o tempo que as trevas tomaram a Terra como sua e aprisionaram a humanidade para escravizá-la. Esse tempo da escravidão, pela dívida e pelo trabalho, porque foi isso que eles vieram aqui fazer com nós, os da não-luz. Escravizar a humanidade a seu serviço. Esse tempo está terminando. É o fim da linha. Por isso os novos sistemas que virão vão trocar tudo aquilo que você conhece. Todos os sistemas, religioso, financeiro, governo, energia, saúde, transporte, ciência, seja lá o que for, tudo vai mudar, porque eles tinham tomado conta dos sistemas. Qualquer ser humano que tivesse uma ideia brilhante, descobrisse uma nova tecnologia, se não fosse aprovada pelo sistema, não iria adiante. Foi o que aconteceu com o Tesla, foi o que aconteceu com o cientista médico chamado Wilhelm Reich, que desenvolveu a caixa orgânica, que era um protótipo das Medibed. E com tantos descobridores, com tantas tecnologias, energia livre, teletransporte, tudo que não dá lucro foi suprimida, porque tem que se submeter ao sistema. E nós vimos agora há pouco tempo, qualquer pessoa, seja dentro de uma religião, seja dentro da política, seja dentro da ciência, seja dentro da saúde, da área da saúde, da área de ensino, qualquer pessoa que pense no bem da humanidade, mas pensar no bem de fato, não na narrativa, ele é perseguido. Por quê? Porque ele se opõe ao sistema, à Matrix. E essa Matrix, ela precisa, de fato, ser dissolvida completamente. E já está. Já está sendo. Não vai muito tempo, nós vamos ver a verdade, as revelações, o Apocalipse. Vivemos o tempo do Apocalipse. Já estamos dentro dele. Não falta muito para terminar. E os cetáceos, então, estão cumprindo a sua missão. Não será nenhuma surpresa se eles desaparecerem. Porque nós vamos ver que muitas raças, espécies de animais e de plantas desaparecerão e outras surgirão agora, nesse tempo de transição. Tudo dentro das novas energias da Terra. Nós vemos que nos oceanos, além dos cetáceos, existe outro grande potencial que ainda não está sendo divulgado, não está sendo
estudado, talvez estudado até já foi, mas não foi mostrado nada, que é aquilo que é conhecido como plânctons. Os plânctons é a energia mais importante das águas, que não foi utilizada até hoje, para nada. Dizem que tem algumas raças ou espécies de peixes que se alimentam de plânctons. Não sei, não tenho essa informação, eu não tenho nada científico aqui comigo. Eu tenho apenas aquilo que me é passado via consciências mais elevadas que passam algumas informações que às vezes nem eu sei o que é. Os plânctons me dizem que são organismos vivos e que ficam suspensos nas águas. E tanto pode ser de seres fotossintetizantes ou aquelas coisas luminescentes, né? Como pode ser pequenos animais. Então, se tu vai pesquisar, você vai encontrar alguma coisa sobre bioluminescência. É verdade. Existem algumas coisas assim. Aliás, tudo que existe tem em algum lugar escrito. Porque não se consegue apagar tudo que se escreve, mesmo sendo verdade. Então muita gente vê luzes sobre as águas, nas cachoeiras, nas florestas também. Às vezes essas luzes que você vê coloridas são esses plânctons, principalmente sobre as águas. Mas como sabemos também as plantas têm muita água. Independente de tudo isso, há algum indício de que agora, no momento final da transição, nós vamos saber o que é e para que serve de fato esses plânctons. Vão ser muito importantes. Ainda não temos mais informações canalizadas, portanto, estamos na expectativa. Mas eu diria que os indícios nos dizem que é uma fonte energética fundamental que nós vamos utilizar nesse período final da transição, que é aqueles 20, 30 anos da agora, pelo menos daí de 2030 em diante, até o final real da transição planetária. Assim com as novas tecnologias, com as novas fontes energéticas, com as novas maneiras de vivência aqui nesse planeta, também nós vamos ter alguma coisa relacionada aos plânctons, esta energia fantástica que está ali, sempre esteve, aguardando o seu tempo, assim como todos nós estamos aguardando a nossa missão final. Os animais têm a sua missão final, as plantas têm a sua missão final, o planeta tem a sua missão final, os elementais têm a sua missão final, nós, os humanos, cada um tem a sua missão individualmente e como coletivo também. E também tem a missão dos nossos irmãos galácticos. E tudo isso faz parte do plano maior. É um plano perfeito. Então, respondendo também aqui a pergunta inicial, o que fazer quando o evento chegar? Eu diria, em primeiro lugar, não tenha medo. Segundo lugar, tu vai saber o que fazer, tu vai ser inspirado. E se não souber o que fazer, relaxe e vibre alto, solte foguetes, faça a festa. Porque quando nós escutarmos os sons do evento, a festa já terá iniciado. Vai ser um momento de comemoração e não de medo e pavor. Haverá sim medo e pavor, mas aqueles que vibram no medo e no pavor e nas energias densas. Quem está na frequência mais elevada não vai sentir nada negativo. Pelo contrário, tudo será positivo, tudo será maravilhoso, tudo será fantástico. E então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.